Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Ideias e Ideologias. Eu sou a Camila, ela é a Ana, aqui, na verdade, que está espelhada. E hoje nós vamos falar de dois casos que aí chocou o Brasil, que um é o do adolescente que matou os pais e o irmão de 3 anos, e o outro é o homem que arrancou o coração da tia, mandou na sacolinha para a prima e está solto. E aí vocês aprendem, não pichem estátuas, arranquem corações. E aí, Aninha, tudo bem, minha amiga? Tudo bem, Camila? Acho que a gente está tentando ficar, né, com todas essas histórias. A gente vai ver como é que a gente lida com o nosso emocional, vendo como a impunidade acontece, como é o que eu sempre falo, ou a gente está indo para o caminho da psicose ou da perversão. Os neuróticos estão ficando em, em menos Escasso. número. Tá sumindo. Vamos lá. E fica a dica aí, pessoal, é muito melhor matar, torturar, fazer o que for, do que contestar a eleição. Porque contestar a eleição dá 14 anos de cadeia. Arrancar o coração de alguém, no máximo 5. E sua soltura é garantida com 3 consultas presenciais com um psiquiatra. Aninha, vamos começar pelo do adolescente, porque esse caso de fato chocou. Ele matou os pais porque queria ir a Mato Grosso para conhecer uma namorada virtual, web namoro, matou o irmãozinho de 3 anos e uma semana antes pesquisou como fazia para sacar o FGTS da conta do pai após a morte, sem esquecer que ele mentiu para a polícia e ainda disse que não se arrepende. E se não dá para chocar mais, dá sim. A namorada sabia e acompanhou os assassinatos via webcam. Aninha, temos aí um casal de psicopatas? Quem que aceita esse tipo? A pessoa não tem medo de virar vítima? Camila, a impressão que dá é que é um assassinato aos bons costumes, à família, aos princípios, aos valores, né? Acho que está tendo um aumento aí de casos que estão seguindo por este caminho, né? Onde a proposta é você tirar a vida de quem quer cuidar da tua vida. E aí a gente fica perdido, porque a sociedade ela se desenvolveu graças a valores e princípios, a ética e a moral. E, de repente, está tudo sendo invertido, né? As pessoas que estão cometendo crimes estão ficando soltas, as pessoas que são inocentes estão morrendo, né? Não é que elas estão só sendo deixadas de lado, elas estão pagando com a vida. E aí a gente não sabe mais para onde isso vai caminhar, porque se a gente está falando que, né, está liberado esse tipo de comportamento, a gente não se indigna e nem toma mais providências quanto a isso, a gente não tem mais uma lei e pessoas que apliquem o que já está na lei para garantir a segurança, a ordem, né, daqueles que estão ali envolvidos na história, e até toda uma sociedade que vai ficar ali exposta a essa situação. A gente está falando que está tudo bem esse tipo de comportamento torto e torpe, né? Os motivos vão ficando banais, as pessoas vão agindo conforme a sua mente, a sua cabeça, mas não tem nada que conte para elas que aquilo é um completo absurdo, que incorre em crime e que, ao que tudo indica, né? Para a gente poder entender um pouco mais desse caso nas perguntas seguintes, a gente está falando de um garoto que, não sei, deu a entender que ele talvez estivesse na fantasia ainda, de que ele estava no jogo. Foi isso mesmo? Ana, inclusive a reportagem ela destaca a frieza dos dois, né? A frieza e possível cumplicidade. A polícia analisa agora se a adolescente teve algum tipo de participação ou se incentivou mesmo que indiretamente os assassinatos. Se comprovada a influência ou instigação, ela poderá responder pelo crime mesmo sendo menor de idade. Entra a pergunta, Ana, não está na hora de diminuir essa maioridade penal? Porque olha só,
Uma pessoa com 16 anos, se ela for emancipada, ela pode assumir um cargo público e trabalhar nesse cargo público. Ela pode casar, ela pode ter filho, ela pode votar, mas ela não pode assumir os seus crimes, porque o cérebro só se forma totalmente até os 21 anos. Não é? Parece ele se forma só até os 21 anos, então ele não deveria, por exemplo, assumir um cargo público ou ter um casamento que exige extrema responsabilidade. Fica um pouco desconexo, né, Camila? Que a gente veja que há algumas liberdades, regalias, benefícios, enquanto as responsabilidades de assumir os próprios atos que têm prejuízos severos na sociedade e até mesmo para essa pessoa não acontecem. Então, fica muito complicado quando essa régua ela fica um pouco estranha, né, na sua aplicação, para poder entender o que é uma pessoa que pode aí viver tantas condições aí maravilhosas de liberdade, mas a liberdade não vem acompanhada dessa responsabilidade daquilo que se faz. Então, a gente não consegue mais entender porque fica tão desigual aquilo que a pessoa ela precisa assumir que a gente não consegue mais entender qual que é a régua da lei, né? O que precisa, então, ser praticado pela sociedade, pelo povo, para que a gente possa dizer, isso é seguro, isso não é seguro. Hoje, a gente está vendo que fazer parte de organizações criminosas, de você fazer desvio de dinheiro público, você usar aquilo em benefício próprio, está correto. Mas, claro, também vai depender se você faz parte da turma, porque eu acho que não é qualquer um que pode também. Agora, você seguir o caminho que vai trazer prosperidade, liberdade, segurança, ajudar as pessoas a melhorar de vida, isso tem uma penalidade severa. A gente não consegue mais garantir, né, que a gente possa ter essa segurança, porque quem nos rege ali na parte de cima, no nosso teto, não traz mais esse conforto emocional, não traz mais essa segurança psicológica, nem física, para que a gente entenda que a gente está fazendo parte de algo que realmente vale a pena. É como se estivesse dizendo, inverta os valores, faça errado, que aí vai dar certo, né? É mais ou menos isso, não sei se faz muito sentido, mas, por fim, né? A gente sabe que parece que é isso que está acontecendo. Inclusive, Aninha, eles foram tão ardilosos que inventaram que os pais, né, o casal levou o bebê ao médico porque ele tinha engolido um pedaço de vidro e que sumiu no caminho. Ou seja, houve premeditação. Tem como dizer que uma pessoa que pesquisa como sacar um FGTS, que cria uma história de engolir um caco de vidro, que esconde os corpos do pai numa cisterna e que a namorada assiste os crimes em tempo real, via webcam e não faz absolutamente nada, são pessoas que de fato não sabem o que estão fazendo, estão agindo por emoção. Assim, pela idade, a gente sabe que não tem mais a questão só da fantasia, né? Isso foi dito na reportagem, inclusive, né, com esse ponto de interrogação de que talvez eles estivessem vivendo ali o videogame e que ainda não se deu conta do que estava sendo feito. Mas, assim, para onde que está caminhando essa juventude que não tem noção da realidade, né? Uma criança que, 14 anos ainda é uma criança, e que fica o tempo todo ali, não sei se com uma permissividade ou com uma dificuldade dos pais que tiveram ali, talvez, de impedir que essa criança ficasse tanto tempo na frente de um jogo, e esse jogo provavelmente tinha muito conteúdo agressivo, tinha ali provavelmente condições de matar quem quer que fosse, né? Se vai ser o bandido, se vai ser o policial, quem é que vai ser na história, porque depende do objetivo do jogo, ao ponto de isso ser colocado em prática, né? Estou falando que o jogo tem uma responsabilidade, não necessariamente, mas
ajuda, contribui, tem a sua parcela sim, para que vá entrando nesse psicológico dessa criança, que junto de outros fatores, vá fazendo com que ela vá entendendo que não tem, né, não tem mais o real, não tem mais essa preocupação de como que isso vai acontecer na pele, porque uma coisa é o que está na fantasia, é o que está no irreal, e outra coisa é o que vem ali para o convívio, para a realidade dele. A gente não sabe qual é a história de vida que ele tem, né? Mas ao que parece eram pais que estavam ali muito bem, obrigado, não tinha nada que indicasse que os pais precisassem, né, sofrer qualquer tipo de retaliação, mas é uma criança que ficou ali dentro do jogo, né, namorando, pelo que ficou dito aí nas reportagens, com essa menina, né, por 6 anos, tem um relacionamento, então ele começou esse relacionamento já de criança, assumindo como se fosse uma relação de fato, e vai saber que tipos de conversas foram essas e que realidade que essa menina vive para poder ter feito também a sua contribuição para essa outra criança, esse outro menino cometer esse ato. Então, a gente está... É um caso que choca. A gente não sabe mais para onde a gente pede socorro, porque o que a gente está assistindo, né, vendo a juventude morrer. Mas antes dela morrer, ela vai matar. Exatamente, Aninha. Antes dela morrer, ela vai matar. Inclusive, a vida de um bebê de 3 anos foi ceifada, sem qualquer constrangimento ou arrependimento, e o assassino, o adolescente assassino, diz claramente que ele não se arrepende e que ele faria novamente. E aí fica a dúvida, Aninha, isso parte de uma criação? Você diz a criação dos pais? Isso, que é educação. Eu acho que é difícil a gente pensar que os pais possam criar os filhos para isso, né? A gente vem discutindo uma troca, né, da presença paterna e materna pela internet. Agora a gente inclui, né, na discussão jogos que vão delineando e dando preenchimento para esse corpo que está em desenvolvimento, esse corpo físico, esse corpo psíquico, que vai sendo, né, vai recebendo, vai absorvendo aí conteúdos, os quais ele não tem ainda na sua formação completa discernimento para poder dizer se aquilo é bom ou é ruim. Então, esse é o grande perigo que a gente chama a atenção enquanto profissionais da área da saúde mental, que os pais eles devem estar em constante acompanhamento, né? A criação de filhos passa por uma participação intensiva, onde você sabe exatamente onde o seu filho está, o que ele está fazendo, o que ele está consumindo, e impede que ele tenha acesso a determinados recursos, como alguns jogos e internet, de modo que você consiga acompanhar para entender como ele está absorvendo tudo aquilo que está chegando até ele. Não é um impedimento completo, mas é como era antigamente, né? Que a gente tinha internet de escada, porque era caro, então você não vai ficar mais do que 1 hora, você vai ficar ali, né, o tempo suficiente para poder fazer o seu trabalho, para conversar um pouco com os seus amigos e sair. A gente sabe que jogos eletrônicos, as crianças ficam muito tempo, horas, e às vezes os pais, por ter que trabalhar ou coisa e tal, acabam não assistindo, e essa conectividade que permite que você converse com pessoas que você nem conhece, que você nem sabe o rosto, nem sabe a história, tem uma influência sobre você, né? No caso dessas crianças, o que elas trocavam para que chegasse ao ponto de achar que valia a pena tirar a vida de uma família para poder encontrar uma pessoa que você nunca viu. Foram 6 anos de conversa. Para a gente ver como assim, não é bobagem o que a gente está falando. Está se comprovando que quando uma criança fica solta, ela vai procurar assunto em algum lugar. E a gente nunca sabe o que ela vai encontrar. E encontra. E nunca é coisa boa, né, Camila?
De fato, Aninha, porque eles tiveram a opção de fugir juntos, dele catar um ônibus e só ir, chamar um Uber. Ele teve outras opções, mas ele escolheu matar e ela escolheu assistir. Nós sabemos que existe o neurônio espelho, que as pessoas acabam espelhando certos comportamentos. Inclusive, quando eu bocejo, automaticamente a Ana vai bocejar por conta dos neurônios espelhos. Mas, Ana, falar de videogame, de jogos violentos, não é culpar um terceiro, tentar justificar isso. Pergunto porque, assim, eu sempre gostei muito de jogos violentos. Eu sempre gostei de jogar, não sou gamer, mas eu sempre tive videogame, eu sempre gostei de jogar, porque é uma forma que eu uso para aliviar o estresse do dia a dia. O meu filho do meio, de 9 anos, vai fazer 10 agora em agosto, mesma coisa. Ele joga muito, mas é uma criança extremamente doce. Por que que algumas pessoas se influenciam, então, pelos jogos? Camila, não existe só o jogo, só os pais, né? Quando a gente estuda psicologia, a gente parte sempre de um princípio que existe o ambiente, e o ambiente podem ser várias pessoas, como qualquer tipo de estímulo, assim como existe a natureza daquela criança. Então, a gente não tem nenhum tipo de informação sobre como estava se dando o desenvolvimento dessa criança. Pelas fotos, a gente pode tirar uma conclusão, talvez muito precipitada, de que era uma família feliz, normal, que nada indicaria que tivesse qualquer tipo de problema nesse sentido. Então, o convívio com essa criança poderia dar alguns indícios de dizer se existia ali comportamentos que precisavam de mais lapidação, de mais atenção, comportamentos esses que a gente entende como com alguns traços de perversidade. A gente não pode dizer que uma criança já é perversa, porque a sua formação ainda está acontecendo, mas se tivesse ali algum indicativo, porque esse desenvolvimento psicológico e mental ele está acontecendo, qualquer tipo de inferência, né, qualquer tipo de estímulo que é dado, como a criança ela não tem esse critério para avaliar a periculosidade, se é nocivo, se tem algum tipo de consequência, ela não tem ainda esse preparo para assumir essas consequências das ações dela. Mas, certamente, por ele ter tido toda essa preocupação de procurar saber como que ele ia conseguir o FGTS do pai, fazer de tudo para encontrar com essa moça, ele teve tempo para que isso fosse ganhando corpo, para que algo, né, pudesse ser realizado, porque a vontade dele estava acima de qualquer lei esta colocada pela casa, que é a segurança de não vou permitir que você encontre alguém num outro estado, né? Porque existem leis que dizem que você não pode deixar o seu filho ir sem a sua autorização, ou ir sozinho, coisa e tal, né? Hoje o mundo está se mostrando cada dia mais perigoso, então houve uma proteção e essa criança não conseguiu enxergar que houvesse uma proteção por parte dos pais. Ele entendeu como uma interdição, né? E todo perverso, quando a gente estuda, a gente entende que toda a interdição que é colocada, o perverso ele transgride essa interdição, ele não aceita essa interdição e não só não aceita, como ele faz algo para mostrar que a lei é dele. Então, de novo, a gente não pode afirmar que essa criança é um perverso em potencial, mas diante da natureza dos fatos e disso que se apresentou, coloca-se essa dúvida, né? Como é que vai caminhar a vida dessa criança daqui para frente? Aninha, para a gente finalizar o assunto desses adolescentes, essa são a última atualização é que a namorada assistiu. Assim que tivermos mais atualizações, a gente volta. Mas para a gente finalizar, pergunto: estamos numa geração de perversos e narcisistas ou mais numa geração de psicopatas perversos? Olha, o que está se formando, Camila, a gente precisa tomar um certo
um certo cuidado para entender como que as nossas ações fazem efeito no outro. Seja essa criança convivendo com os pais, com os avós ou com qualquer outra pessoa da família, na escola, com amigos. Tudo o que chega a essa criança em formação faz efeito, até a ausência daquilo que deveria ter sido dado. Então, o que a gente assiste hoje são crianças que estão com dificuldade para poder lidar com tolerâncias, né? Não estão tendo tolerâncias, estão com uma dificuldade muito grande para aceitar limites, estão se colocando de formas impositivas, muito agressivas, desrespeitando autoridades. Então, a gente pode dizer, sim, que tem aí um caminho já se traçando para poder levantar essa hipótese de que narcisistas e perversos estão em plena formação na nossa frente. É que a gente ainda sempre tem que esperar, infelizmente, completar essa maioridade para depois voltar no tempo e falar, olha aí o que está acontecendo. Eu acho que a gente já está assistindo a isso e a lei que deveria provar que o certo é certo e o errado é errado não está se fazendo acontecer. E aí é aquilo que eu gosto de dizer, né? Salve-se quem puder. Porque não adianta a gente, parece que não adianta a gente falar, não adianta a gente questionar. Você pode colocar vários profissionais da área da saúde falando sobre isso, que quem pode fazer alguma coisa a respeito não está fazendo. E isso é muito preocupante. Ana, lembrei de uma coisa aqui que eu gostaria também de comentar. É um comentário rápido. Sobre o caso, já que estamos falando de perversão, narcisismo e psicopatia. Teve a história da Juliana Marins, que é aquela que caiu no vulcão na Indonésia, e a Indonésia fez todo mundo de otário, falando que a menina tinha recebido comida, tinha recebido água por drone, e depois não foi nada disso, que ela estava viva, agora saiu na autópsia que ela morreu 20 minutos após a queda, por múltiplas fraturas e hemorragia interna. Enfim, a Indonésia está mentindo mais do que o Lula. Achei que seria impossível, mas está. E muitas pessoas descobriram que essa menina fazia parte do Ele Não, né, contra Jair Bolsonaro, e que ela defendia o feminismo, e, portanto, passaram a comemorar a morte dessa menina, falando que Lula tinha perdido um eleitor, e daí que morreu, era feminista, não sei o quê. Que tipo de sociedade que nós estamos vivendo, onde a morte de uma pessoa, o luto ou a comemoração depende do seu lado político? É lamentável, né, Camila? Acho que a gente não tem que comemorar morte nenhuma. A gente está perdendo pessoas no mundo para fazer a diferença. Não tem que ter diferença de lado político. A gente está falando que é em nome do povo, é em nome de uma pessoa que estava se colocando ali, pelo que eu entendi, numa situação difícil ali, né, de acesso, muito arriscado, e que, infelizmente, passou por uma situação que teve desdobramentos aí fatais. Então, se a gente está falando que a gente começa a comemorar quem é a pessoa conforme o partido que ela vota, a gente não está entendendo nada. Se for assim, né? Como é que diz o ditado? Olho por olho e o mundo acabará cego. Não vai fazer diferença. Se a gente está falando que a gente é a favor de uma guerra acabar, e eu não estou falando de guerra de Israel e Irã, estou falando da guerra que a gente vive aqui no nosso país. Se a gente está falando que a gente quer acabar com essa guerra, a gente não pode ficar torcendo conforme quem é a pessoa. A gente deve torcer, sim, para que haja aplicação da lei, que as pessoas que estão em apuros possam ser salvas e aqueles que cometem crimes possam ser presos e cumprir com o seu dever. Então, se felicitar pela morte de uma pessoa é o fim de uma humanidade.
é o fim de uma sociedade. Essa pessoa perdeu a humanidade dentro dela para defender bandeira, para defender partido, para defender ideologia. Você não entendeu o que é ser humano. Ser humano é lutar pelo que é o melhor para o bem de todos. Há uma dificuldade para entender o que é, ora o indivíduo, ora o coletivo, mas nunca sobre violência, morte, destruição, prejuízo. Já não basta tudo que a gente está passando, agora vai comemorar? O ser humano está ficando lamentável. Talvez por isso que as pessoas estão se relacionando com o chat GPT, namorando, né, pela internet. Pode ser isso. Ana, agora vamos para o caso do MT, do MT, olha eu, do sorriso. E eu gostaria só de colocar aqui a entrevista, só um trecho da entrevista do psiquiatra, para que as pessoas entendam que um psiquiatra, ele sentar 3 vezes frente a frente com o cara, não é o suficiente para falar se ele deve ser solto ou se ele deve ser preso, se ele tem condições de conviver em sociedade. Inclusive, ele falou que ele vai voltar a matar. Ele é psicopata, gente. Deixa eu colocar aqui, compartilhar tela. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui um trechinho dessa entrevista, vamos ouvir. 3 laudos psiquiátricos foram produzidos durante o processo. Um deles, assinado pelo médico psiquiatra forense Rafael de Paula Giusti, que teve um grande peso na decisão judicial. O especialista esteve frente a frente com o Lumar pelo menos 3 vezes. Em seu parecer, apontou que o acusado apresenta características de transtorno afetivo bipolar. Apesar de toda a repercussão, de todo o comportamento dele, foi uma entrevista psiquiátrica ali bem tranquila. Eu pude avaliar ele, entrevistar ele ali por 3 situações, em 3 datas diferentes. Não foi um dia após o outro, foram situações diferentes realmente para conseguir fazer uma avaliação um pouco mais completa, talvez, da evolução mental dele. O que ele falou, o que ele repassou que chegou, né, até essa conclusão? Na avaliação, a gente avalia como ele fala todo o processo, como ele narra toda a situação, situações do passado, de infância, de vivência familiar, traumas que pudessem ter ocorrido, uso ou não de entorpecentes, drogas ilícitas, até alucinógenas. E assim, é feita uma avaliação completa, onde tudo pode realmente propiciar o desenvolvimento de um transtorno mental. E no caso, ele falou coisas que realmente batem com o comportamento que ele teve. Os entorpecentes que ele utilizou antes do crime pode ter afetado ainda mais essa situação? Sem dúvida. Sem dúvida, lá na entrevista ele relatou que usou drogas alucinógenas e outros derivados de substâncias que são psicoativas, que até no próprio relatório que eu coloquei lá tem uma designação que o quadro todo foi potencializado pelo uso da substância. O crime realmente chocou bastante, né? Mas eu procurei me atentar apenas para definir o perfil psicológico dele, sem procurar realmente a repercussão grande que o fato realmente teve. O trabalho feito, não por mim, até por qualquer outro colega que faz uma avaliação pericial, ele não define a conduta do juiz. Nós só fazemos a avaliação daquele momento, traçamos um perfil, falamos se aquilo tem ou não relação com o fato ocorrido, e é o juiz que decide o que vai ser feito dali em diante. Acompanhando outros casos, não que geraram crimes, mas pacientes psiquiátricos em geral que eu atendo em um consultório, eu vejo que o paciente em tratamento, ele fica bem. Mas o problema é aceitar o tratamento e seguir o tratamento de forma correta, porque deixando de tomar a medicação em qualquer momento, isso já desestabiliza o quadro mental dele e gera novamente todo o transtorno que realmente um dia pode ter acontecido. Então, ele pode ou não fazer algo assim, vai depender da avaliação que teve dentro da internação, das medicações que ele está usando e se ele vai seguir com algum tratamento ou não. Ele acabou com a minha vida, a metade da minha vida. Essa aí é a menina que recebeu o coração da mãe,
E, Ana, eu gostaria só de fazer um parênteses aqui, que falar que ele é bipolar, gente. Eu nunca vi um bipolar matar uma pessoa com tamanha crueldade, seja em episódio maníaco, seja em episódio depressivo. Porque o bipolar, em episódio maníaco, ele compra muito, ele vai para festa, ele se acha o super-homem. Ele não se torna um assassino. Eu achei muito errado, digamos assim. Ele colocou uma pecha nos bipolares de uma forma extremamente irresponsável, mesmo porque o bipolar ele tem a tendência de se autoferir do que ferir o outro. Ele se autoagride, seja por meio de drogas, seja por automutilação, seja por excesso de dívidas, não agride o outro. Eu achei muito temerário essa soltura e a declaração desse psiquiatra, Ana. Camila, assim, ele encontrou essa pessoa por 3 momentos, né? Acho que difere um pouco da conduta clínica, que a gente faria várias entrevistas clínicas, claro que não estou falando dentro do aspecto forense, mas a gente faria uma entrevista clínica que aconteceria talvez por meses, para conseguir compreender de uma forma um pouco mais ampla e também profunda os aspectos psicológicos dessa pessoa, né? Então, nesse sentido, a gente diverge de uma avaliação psiquiátrica, porque a gente teria que ter um pouco mais de tempo para compreender por que esse comportamento chegou a acontecer. Nas entrevistas que foram feitas, o que me pareceu é que ele guardava muita raiva dessa tia, né? Por ela impedir que ele escutasse acho que músicas sertanejas. Me soou um pouco essa ideia de que ele tinha algum tipo de atrito com essa tia, ela tivesse alguma dificuldade de se relacionar com ele, mas não deixa claro por que exatamente ele escalaria, né, para tanto, porque ele não se impressiona. Mas uma coisa que ele falou que eu achei muito interessante, que eu gostei no sentido de ele ter deixado claro uma parte que a gente se atentaria no discurso clínico, é sobre a questão do coração. Ele escolhe um símbolo que deixa claro para ele aquilo que ele não recebeu dos outros, né? Esse olhar para o coração dele. Se ele entrega o coração dele, tudo bem, mas... E as pessoas não cuidaram disso. Então, claro, a gente está falando que é algo que escalou para uma morte, né? Ele abriu o corpo dessa tia para entregar para a prima. Isso é algo chocante, é algo que é totalmente perturbador, mas no discurso a gente consegue perceber como que ele já vinha deixando claro que tinha algo acontecendo ali, do ponto de vista psicológico dele, perturbado, né, de não saber lidar com determinadas restrições ou imposições, ou até mesmo colocações ali que a tia pudesse ter feito, para que ele ouvisse, como ele falou num determinado momento aí também, ele escuta muito o universo. Então, algumas palavras soam para mim que tem a ver com um discurso mais esquizofrênico, ou que tenha tido aí uma deturpação por conta das drogas que ele fez uso, e aí uma psicose, né, em decorrente desse uso dessas substâncias psicoativas. Então, de fato, a questão do transtorno afetivo bipolar, a gente tem pouquíssimos relatos, ou para não dizer assim, quase nenhum, que indica que uma pessoa possa cometer algum tipo de crime nesse sentido, ainda que tenha as características, né, de dificuldade para lidar com determinadas questões de limites, porque no estado maníaco isso fica muito mais complicado, fica mais severo. Os pensamentos de morte ou de suicídio, né, de ação suicida, tentativa de suicídio, são muito mais comuns do que você tentar tirar a vida de uma outra pessoa. Então, assim, fica muito estranho, né, que tenha sido colocado dessa forma, mas
nós não tivemos acesso a essas entrevistas. Acho que todo profissional que pudesse ter acesso, né, a fazer essa entrevista, pode ser que teria uma outra avaliação. Inclusive, ele culpa até a mãe, né? Ele fala muito da questão da mãe, que ele foi agredido na infância. Eu vou colocar aqui na tela, o pessoal acompanhar com a gente. Isso foi em 2020, essa matéria de 2020, e o que chama a atenção, Aninha, é que fala que ele não tem condições de conviver em sociedade. 5 anos depois, ele passa a ter condições de conviver em sociedade, ou seja, foi um milagre. Estamos presenciando aí um milagre, né? Nas declarações durante o exame, Lumar afirmou à médica que foi agredido verbalmente e fisicamente, principalmente pela mãe, durante a infância. Ele disse ainda que por diversas vezes a mãe o agrediu durante o banho, batendo a cabeça dele contra a parede, e que ela já chegou a quebrar 2 cabos de vassoura no corpo dele. Lumar também declarou que as ofensas eram comuns. A mãe dizia que ele não era ser humano e que ele não prestava. Ele também afirmou escutar vozes do universo que diziam que ele era uma pessoa escolhida por Deus e tinha superpoderes. O homem contou que foi demitido do trabalho após muitas alterações de humor e brigas com colegas de serviço, e que estava sob efeito de drogas e não tinha noção do que era realidade e do que era fantasia. Desculpa, Ana, eu nunca vi um bipolar que ouve vozes do universo. Agora, eu já vi um psicótico, um esquizofrênico, que ouvem vozes do universo. E como uma pessoa que é impossibilitada, incapaz de conviver em sociedade, tem 5 anos depois, ela virou capaz de conviver em sociedade e passou a discernir o que é delírio e o que é realidade. Casos de psicose, de esquizofrenia, ficam em tratamento ad eterno, né? Tanto medicamentoso quanto clínico, e uma vez que estejam medicadas e nesse tratamento, não colocam nem a sua própria vida, nem a vida de outras pessoas em risco, porque estão dentro, isso é uma coisa que o psiquiatra falou, mas dentro de um outro contexto, que isso é uma verdade realmente, quando os pacientes eles têm um diagnóstico feito de forma correta, e eles até então apresentavam algum tipo de risco, uma vez tratados, uma vez acompanhados, isso abrange um pouco mais a segurança, não quer dizer que retira absolutamente um risco, porque são pessoas que vão precisar ter, né, alguém realmente garantindo que tenham tomado a medicação, que esteja ali fazendo um acompanhamento psicológico, o acompanhamento no CAPS com outros profissionais da área da saúde. É uma vida muito difícil de se viver e de se conviver para garantir que esse paciente, que essa pessoa esteja em absoluto acompanhamento. Então, não tem como haver um milagre de uma pessoa que sofreu aí tantas, né, tantos absurdos também em cima dele, né, agressividades, violência verbal, violência física, né, não sei se não foi dito, né, mas enfim, também existe a violência sexual. Então é uma pessoa, né, uma criança que foi se desenvolvendo com condições muito precarizadas no entendimento da sua natureza, né, no que tange aí, se a gente está falando de um caso de esquizofrenia. E aí, obviamente, que uma pessoa que é espancada diariamente, uma pessoa que tem palavras que são agressivas diariamente lançadas a ela, em algum momento isso explode. Em algum momento isso vai dar algum problema muito sério. Então, se a gente parte desse princípio, ali já tinha indicativos, né? Quando eu mencionei da tia, eu dei ali uma pincelada de que tinha um problema que pudesse estar revelando que a relação não caminhava bem. Mas quando a gente entra na parte mais histórica, onde a gente vê clinicamente como é que estava o psicológico e o emocional desse rapaz, a gente vê que ali tinha um potencial altíssimo para ele fazer alguma coisa.
A questão é que ele fez com a tia, ele não fez com a mãe. O que chama a atenção, como se a tia tivesse a obrigação de tê-lo protegido da mãe e, portanto, merecia morrer, mas não mata essa mãe. Aqui, Aninha, só quero deixar claro que ele foi considerado que não possui condições de viver em sociedade para não ser acusada, foi dito isso pelo G1, tá? E, de repente, ele passou a ter essa condição. Ana, nós estamos diante de um judiciário com profissionais não tanto capacitados e, portanto, colocam a sociedade em risco? Se a gente está falando que o profissional precisa ter uma grande competência para fazer esse tipo de avaliação e está faltando ou mais profissionais ou mais requintes ali para conseguir absorver melhor quais são os tipos de condutas e perguntas que precisam fazer para que se retire, né, para que se capture de forma mais precisa do que se tratam esses comportamentos que estão vindo, e há a questão da impunidade, que também não faz o seu papel, né, de garantir que haja algum tipo de correção ou de mostrar que há uma consequência para essa ação, nós estamos completamente desamparados dessa segurança, que tanto por parte dos profissionais, porque às vezes os profissionais podem fazer um excelente trabalho, mas a lei precisa acompanhar esse raciocínio. Então, precisa haver um trabalho em conjunto. Se os profissionais da área da saúde não são levados em consideração, ou os que são levados em consideração não apuram de uma forma tão mais precisa o que de fato está acontecendo, a sociedade está em risco, com certeza. Então... Ana, para a gente finalizar, a próxima desculpa do século vai ser que o assassino matou porque ele tinha TOD, ou agrediu porque ele tinha TOD, e aí ninguém mais será devidamente julgado e devidamente condenado? A gente tem um problema atualmente que é de sair diagnosticando, mas não saber como colocar as rédeas nas situações. Então, o diagnóstico ele está roubando o lugar da ação, está roubando o lugar da conduta. Não adianta medicalizar, não adianta diagnosticar e deixar de lado que, aqui, novamente, a gente está falando de um papel que precisa acontecer por parte dos pais com o profissional, ajudar essa criança nesse processo para entender por que possa ter havido um diagnóstico. Eu não sou a favor de diagnosticar crianças, eu sou a favor de entender o que está acontecendo na história de vida dessa criança para que, de repente, isso explique melhor do que um diagnóstico que vem ali com uma lista de sinais e sintomas que podem incorrer em risco de tirar de cena o que está acontecendo na vida dessa criança e como ela está lidando com os acontecimentos da vida dela. Então, se a gente está mais diagnosticando, mais medicalizando e não prestando atenção como que esse número está aumentando, nós estamos falando que existe um risco, sim, de usar os diagnósticos como um tapa-buraco para não olhar o que de fato está acontecendo. Porque quando a gente olha para o que está acontecendo, aí a gente consegue mudar o caminho da situação. Quando a gente diagnostica, a gente rotula. Se está rotulado, a gente não precisa necessariamente fazer alguma coisa com isso, porque já tem ali um nome para explicar ou para justificar essas ações. Precisa ter uma ação efetiva na parte dos acontecimentos. E aí sim a gente mudar os desfechos dessas histórias que tem um final trágico, infeliz e muito perturbador para todo mundo. Ana, por falar em diagnóstico, né? Juro que agora de fato é a última pergunta. Juro. Ontem, né? Quinta-feira, nós tivemos o caso de uma mulher, me recuso a chamar de mãe, que agrediu, ofendeu e bateu no seu filho autista de 5 anos de idade,
gravou o vídeo, mandou para o pai, porque ele estava trabalhando e ela não estava tendo a atenção devida do seu marido. Inclusive, ela falou que ele sai para trabalhar e ela é obrigada a ficar cuidando de um doido. E aí, lógico que as mulheres são muito legais com esse tipo de ser humano e falam, ai, gente, ela estava sobrecarregada. A sobrecarga, né? Que agora tudo é sobrecarga materna, né? Espancou um bebê, sobrecarga. Deu o bebê, sobrecarga. Jogou no lixo, tudo é sobrecarga, né? A sobrecarga virou o melhor passapano para a mulher desgraçada. Pergunto, isso pode abrir um precedente, tanto emocional como físico, jurídico, para que homens, por exemplo, batam em mulheres e falem, estava sobrecarregado com o meu trabalho, espanquei o meu filho porque eu estava sobrecarregado, justificar a violência doméstica por uma suposta sobrecarga? A situação anterior explica essa também, Camila. De fato, pode haver uma sobrecarga. A questão é entender como essa sobrecarga passou a acontecer, mas ela não ser a justificativa para cometer um crime, uma violência, né? Qualquer tipo de ato que venha a atentar contra a vida de uma outra pessoa, principalmente de um vulnerável, né? Você não fica sobrecarregado e consegue dar um soco numa pessoa que é mais forte que você. Você sempre vai buscar alguém que está mais vulnerável, alguém que está numa situação de estar não percebendo do que está acontecendo. Você sempre vai buscar alguém que é o elo mais fraco. Então, se a gente não cuida da parte, ok, que haja uma sobrecarga, mas que haja uma ação, que você possa cuidar para que não chegue às vias de fato. Mas se chegar às vias de fato, a gente já entra num outro contexto, que é de entrar na lei penal, que é de entender como essa conduta aconteceu. Os meios não justificam, né, para que chegue naquele fim. Se você cometeu um homicídio, é homicídio. Não importa se há uma sobrecarga. Você matou uma pessoa. Se você cometeu uma violência, enforcou, decapitou, enfim, todas as barbaridades que a gente está ouvindo, os fins não vão justificar, né, os meios, e os meios não devem justificar os fins. A gente tem que entender que uma coisa está separada da outra. Pode até ajudar a entender, né, para onde a coisa caminhou. Mas quando a gente chega nesse final, e aí a gente pode dizer, eu fiz isso porque eu estava assim, você está se isentando da responsabilidade, inclusive de ter tomado uma atitude antes, né? Porque tem um antes de cometer o crime, tem um antes de você cometer uma violência, de você atentar contra a vida de alguém. E essa é a parte que as pessoas estão tirando o corpo fora. E aí, quando a lei passa o pano, dá o laço vermelho e fala tudo bem, aí fica mais fácil desses comportamentos acontecerem. Aninha, mais alguma coisa que a gente poderia ter falado e não falou, que você gostaria de ter falado e não falou? Camila, a gente faz o apelo, né? Se eu puder chamar a atenção, o apelo para que as pessoas possam buscar psicoterapia, possam buscar ajuda, possam aprender a lidar com as adversidades, com os problemas que acontecem no dia a dia, para a gente evitar esses tipos de situações. Nunca a gente ouviu falar tanto, inclusive desde a pandemia, antes mesmo já acontecia, mas eu acho que a pandemia ela inflamou isso muito mais, de burnout, ansiedade, pânico, depressão. As pessoas estão adoecendo e desaprendendo a conviver em sociedade e conviver com as suas próprias questões existenciais e emocionais. Então, o apelo é para que busque ajuda, porque você está destruindo o mundo, a humanidade, a sociedade. Onde você está inserido vai ter prejuízos gravíssimos e, às vezes, até irreversíveis, porque você podia ter buscado ajuda e você não fez. Então, procure ajuda, procure um profissional e faça um tratamento. Não é problema algum você buscar ajuda antes
O problema é quando você comete algo que depois você vai ter que pagar por isso. E a minha observação é: nós vamos ter que conviver com um adolescente que matou a família, com a outra adolescente que assistiu via webcam e tranquilamente com um cara que arrancou o coração da tia, entre outras atrocidades, enquanto temos centenas de presos aí do 8 de janeiro por depredação. Também temos que conviver com atrocidas, traficantes, enfim, que conseguem, inclusive, muitas vezes sair naquela audiência de custódia. Então, está na hora da gente lutar por uma mudança no Código Penal, e já que pena de morte é cláusula pétrea no Brasil e não pode ter, pelo menos uma prisão perpétua para esse tipo de gente. Sabe por quê? Porque logo o seu filho pode ser vitimizado, a sua mãe pode ser vitimizada e não adianta fazer vídeo chorando. Certo, Ana? Certíssimo, Camila. Pessoal, o recado está dado. Vocês estão assistindo e é uma questão de cada um tomar consciência e tomar alguma atitude que seja, pelo menos, para não se prejudicar. Prejudicar o outro vai ser a consequência que a gente está tentando que você consiga evitar por tomar uma decisão sensata na tua vida, né? Senão, a gente tem que conviver com pessoas em desequilíbrio emocional, psicológico, e a sociedade não vai tratar dessas pessoas. Então é isso, pessoal. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para dar aquela força para a gente. Pode cortar, pode usar. Marque os nossos arrobas que estão aqui embaixo nas suas redes sociais para que a gente consiga te recompartilhar, te colocar nos stories ou da RT no X. Tenham um bom dia para todos, fiquem todos com Deus e até saindo um caso, a gente volta aqui. Beijos. Muito obrigada. Beijo.